Eles riram quando o faxineiro atendeu o telefone. Mas quando ele começou a falar em holandês fluente, a sala inteira congelou. Ninguém esperava descobrir quem ele realmente era. Marcos Silva empurrava o carrinho de limpeza pelo 23º andar da torre empresarial quando ouviu as gargalhadas vindas da sala de reuniões. Não era incomum. Há 3 anos trabalhando naquele prédio, ele tinha se acostumado com os sons que vinham das salas executivas. Risos, discussões acaloradas, celebrações de negócios fechados. Mas hoje havia algo diferente no tom daquelas risadas. Algo cruel. Ele parou em frente à porta entreaberta e fingiu organizar os produtos de limpeza enquanto escutava a conversa. Dentro da sala, 4 executivos da Metro Global Investimentos estavam sentados ao redor de uma mesa de vidro, todos vestidos com ternos caros que custavam mais que o salário anual de Marcos. Cara, você viu como o faxineiro ficou confuso quando perguntei se ele sabia falar inglês? Disse Roberto Mendes, o diretor comercial, limpando lágrimas de tanto rir. A cara dele foi impagável. Eu apostei com minha esposa que esse pessoal nem sabe onde fica a Europa no mapa, acrescentou o Fernando Costa, gerente de projetos, provocando mais risos. Imagina se soubessem que existem outros idiomas além do português. Marcos apertou o punho da vassoura com mais força do que deveria. Ele sabia que estavam falando dele. Era sempre assim. Para aqueles homens de terno, ele era invisível quando conveniente e motivo de piada quando precisavam se divertir. 3 anos de humilhação silenciosa tinham ensinado Marcos a manter a cabeça baixa e fazer seu trabalho. Pessoal, vamos parar com isso, disse Sandra Oliveira, a única mulher do grupo e diretora financeira. Temos problemas mais sérios para resolver. Que tipo de problemas? Perguntou Carlos Ribeiro, diretor de operações, ainda rindo. A holandesa Holdings está furiosa conosco. Parece que nossa última proposta foi um desastre completo. Eles estão ameaçando cancelar o contrato. O clima na sala mudou instantaneamente. Marcos viu através da fresta da porta como os sorrisos desapareceram dos rostos. A holandesa Holdings era o maior cliente da Metro Global, responsável por quase 40% da receita anual da empresa. O que aconteceu exatamente? Perguntou Roberto, a voz tensa. Parece que enviamos a documentação com vários erros de tradução. Eles acharam desrespeitoso e estão questionando nossa competência profissional, Sandra explicou, folheando papéis nervosamente. Mas a empresa de tradução garantiu que estava tudo correto, protestou Fernando. Bem, claramente não estava. E agora Ingrid Vanderberg está vindo ao Brasil pessoalmente para uma reunião de emergência. Se não conseguirmos contornar essa situação, podemos perder não só o contrato atual, mas todas as futuras oportunidades na Europa. Marcos conhecia bem aquele nome. Ingrid Vanderberg era uma das executivas mais respeitadas do mercado europeu, conhecida por sua exigência extrema e por não tolerar incompetência. Se ela estava vindo pessoalmente ao Brasil, a situação era muito grave. Alguém aqui fala holandês? Perguntou Carlos, já sabendo a resposta. Silêncio total. Marcos podia sentir o desespero crescendo na sala. Inglês ela fala, mas todos sabemos que holandeses preferem negociar no idioma deles quando estão desconfortáveis com alguma situação, disse Sandra. É uma questão de confiança e respeito cultural. Então estamos perdidos, murmurou Roberto. 3 anos construindo esse relacionamento e vamos perder tudo por causa de alguns erros de tradução. Marcos lembrou das muitas conversas que tinha tido com Ingrid Vanderberg, anos atrás, quando trabalhava como engenheiro consultor em Amsterdã. Ela era exigente, sim, mas justa, e extremamente profissional. Se estava furiosa ao ponto de vir pessoalmente ao Brasil, era porque realmente se sentia desrespeitada. O telefone na mesa de reuniões tocou, cortando o silêncio tenso. Sandra atendeu no viva voz. Metro Global Investimentos, Sandra falando. Goedemiddag, ik ben Ingrid Vanderberg. A voz fria e cortante de uma mulher ecoou pela sala. Marcos reconheceu imediatamente o sotaque e o tom. Ingrid estava realmente furiosa. Os executivos se entreolharam em pânico. Nenhum deles entendeu uma palavra do que ela disse. I'm sorry. Could you please speak in English? Sandra gaguejou, claramente nervosa. Seguiu-se um monólogo em holandês que Marcos entendeu perfeitamente.
Ingrid estava cancelando todos os contratos com a Metro Global. Considerava a empresa incompetente e desrespeitosa e nunca mais faria negócios com eles. Estava sendo educada, mas firme e definitiva. Os executivos olhavam uns para os outros em desespero total. Era óbvio que Ingrid estava dizendo coisas importantes, mas eles não faziam a menor ideia do que era. "Please, Miss Vanderberg, can you repeat in English?" Roberto tentou intervir, mas ela desligou. "Ela desligou", disse Carlos, a voz quase um sussurro. "Acabamos de perder o maior cliente da empresa." Marcos estava parado na porta, observando 4 pessoas que ganhavam mais em um mês do que ele em um ano, completamente perdidas e desesperadas. A ironia da situação não passou despercebida. Os mesmos homens que minutos antes riam da sua ignorância, agora estavam enfrentando uma crise que ele poderia resolver facilmente. Por 3 anos, Marcos tinha escutado essas conversas, tinha observado esses executivos tomarem decisões milionárias, tinha visto o quanto eles se consideravam superiores a todos os outros funcionários. E agora estavam ali, vulneráveis e perdidos, porque não sabiam algo que ele sabia perfeitamente. "Precisamos de alguém que fale holandês e precisamos agora", disse Sandra, a voz carregada de desespero. "Senão, quando o CEO voltar de viagem, teremos que explicar como perdemos 40% da receita da empresa." "Onde vamos encontrar alguém que fale holandês numa sexta-feira à tarde?" perguntou Fernando. "As empresas de tradução já fecharam. Os consulados não vão nos atender para negócios privados. Estamos perdidos", disse Roberto, passando as mãos pelo cabelo. Marcos olhou para o telefone na mesa. Sabia que podia resolver tudo com uma ligação de 5 minutos. Podia explicar para Ingrid que houve um mal-entendido, que a empresa realmente respeitava a parceria, que os erros foram involuntários. Ela o conhecia, confiava nele, ouviria o que ele tinha a dizer. Mas também lembrou de todas as humilhações que tinha sofrido naqueles 3 anos. De todas as vezes que foi tratado como inferior, ignorado, ridicularizado. De como esses mesmos executivos duvidavam da capacidade intelectual dos funcionários de limpeza. Marcos respirou fundo. Podia simplesmente terminar seu trabalho e ir embora. Deixar que eles resolvessem sozinhos o problema que criaram. Seria uma justiça poética. Mas aí pensou na esposa em casa, doente, precisando de medicamentos caros. Pensou nos filhos que dependiam do seu salário para comer. Pensou em todas as famílias que trabalhavam na Metro Global e que perderiam o emprego se a empresa entrasse em crise. O telefone tocou novamente. Os executivos olharam para o aparelho como se fosse uma bomba prestes a explodir. Ninguém queria atender. Sabiam que era Ingrid ligando de volta, provavelmente para deixar ainda mais claro que o relacionamento estava encerrado. Marcos tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele bateu suavemente na porta e entrou na sala. "Com licença, senhores", disse, a voz calma, mas determinada. Os 4 executivos se viraram para ele com expressões de surpresa e irritação. Roberto foi o primeiro a falar. "Marcos, estamos numa reunião importante. Pode voltar para limpar esta sala mais tarde?" "Eu sei, senhor Roberto. Mas escutei vocês falando sobre a cliente holandesa." Carlos riu, mas foi uma risada nervosa. "Marcos, isso não é da sua conta. São assuntos empresariais que você não entenderia. Posso atender a ligação?" Marcos perguntou, ignorando o comentário. O silêncio na sala foi absoluto. Os 4 executivos olharam para Marcos como se ele tivesse acabado de falar que sabia voar. "Atender a ligação?" repetiu Sandra, confusa. "Marcos, a cliente fala holandês. Você não vai entender nada do que ela está dizendo." "Deixem-me tentar", Marcos insistiu. O telefone continuava tocando. A cada toque, a tensão na sala aumentava. Roberto estava prestes a dispensar Marcos quando Fernando o interrompeu. "Cara, o que temos a perder? Ela já cancelou tudo mesmo. Se o Marcos quiser se humilhar tentando falar com uma executiva holandesa, problema dele. Pode falar que você é, sei lá, nosso consultor ou algo assim", disse Carlos, já resignado com a perda do contrato. Marcos caminhou até a mesa e pegou o telefone. E começou a falar em holandês. O silêncio que se seguiu na sala foi ensurdecedor. 4 pares de olhos se arregalaram simultaneamente. 4 mandíbulas despencaram.
4 mentes tentaram processar o que acabavam de ouvir. Marcos Silva, o faxineiro que eles consideravam ignorante, estava falando holandês fluente. E pela primeira vez em 3 anos, os executivos da Metro Global ficaram completamente sem palavras. A voz de Ingrid Vanderberg, do outro lado da linha, mudou completamente de tom. Marcos podia ouvi-la claramente, surpresa e aliviada ao ouvir alguém falando seu idioma nativo com fluência perfeita. Marcos Silva? Que surpresa maravilhosa! Finalmente alguém na Metro Global que entende a importância de se comunicar adequadamente, ela disse em holandês. E Marcos podia perceber o sorriso na voz dela. Os executivos na sala observavam Marcos como se estivessem vendo um fantasma. Roberto tinha a boca aberta. Sandra segurava os papéis com as mãos tremendo. Fernando olhava alternadamente para Marcos e para o telefone, tentando entender o que estava acontecendo. Senhora Vanderberg, primeiro quero me desculpar pessoalmente pelos erros na documentação. Marcos continuou em holandês, sua voz calma e profissional. Sei que a senhora valoriza a precisão e o respeito cultural, e falhamos com ambos. Finalmente alguém que entende. Marcos, posso perguntar onde aprendeu o holandês? Seu sotaque é excelente, quase nativo. Vivi 10 anos na Holanda, senhora. Trabalhei em Amsterdã como engenheiro consultor. Carlos virou para Roberto sussurrando. Ele está realmente falando holandês? Como isso é possível? Silêncio. Sandra murmurou, tentando escutar a conversa mesmo sem entender nada. Marcos continuou. Senhora Vanderberg, entendo perfeitamente sua frustração. A Metro Global valoriza imensamente nossa parceria, e esses erros não representam nosso verdadeiro comprometimento com a excelência que a senhora merece. Marcos, sua comunicação já é infinitamente melhor que tudo que recebi desta empresa nos últimos meses. Posso confiar que você resolverá adequadamente os problemas na documentação? Absolutamente. Vou pessoalmente revisar toda a documentação e garantir que esteja perfeita antes de reenviar. Também estabelecerei um protocolo para que todas as futuras comunicações passem por revisão adequada. Fernando estava balançando a cabeça em descrença. Como um faxineiro sabe mais sobre negócios internacionais que nós? Porque claramente ele não é apenas um faxineiro, Sandra respondeu baixinho, começando a entender a gravidade da situação. Marcos percebeu que precisava aproveitar o momento. Senhora Vanderberg, se me permite, gostaria de propor uma reunião presencial na próxima semana para apresentar pessoalmente as correções e discutir como podemos fortalecer ainda mais nossa parceria. Marcos, você restaurou minha confiança na Metro Global. Sim, aceito a reunião, mas quero que você esteja pessoalmente responsável por todos os aspectos da comunicação. Será uma honra, senhora. Quando Marcos desligou o telefone, o silêncio na sala era absoluto. 4 executivos olhavam para ele como se tivessem acabado de presenciar um milagre. Roberto foi o primeiro a recuperar a voz. Marcos, como você? Quando você... O que acabou de acontecer? Salvei o contrato da Holandesa Holdings. Marcos respondeu simplesmente, voltando para perto do carrinho de limpeza. Não. Sandra se levantou rapidamente. Você não vai simplesmente sair depois disso. Precisamos de explicações. Como você fala holandês fluente? Como conhece protocolos de negócios internacionais? Marcos hesitou. Durante 3 anos, tinha mantido seu passado em segredo. Era mais fácil ser invisível, não explicar por que um engenheiro formado estava limpando escritórios. Mas agora não havia mais como esconder. É uma longa história, ele disse, apoiando-se na vassoura. Temos tempo, disse Carlos, puxando uma cadeira. Sente-se, por favor. Marcos olhou para a cadeira, depois para os executivos. Era a primeira vez em 3 anos que alguém o convidava para se sentar naquela sala. Eu me formei em engenharia civil pela USP há 15 anos. Marcos começou, sua voz carregada de memórias. Sempre sonhei em trabalhar no exterior. Quando consegui uma oportunidade em Amsterdã, achei que minha vida estava resolvida. Você era engenheiro? Fernando perguntou, incrédulo. Engenheiro civil especialista em estruturas portuárias. Trabalhei 10 anos na Holanda, nos maiores projetos de expansão dos portos de Roterdã e Amsterdã. Aprendi holandês porque queria me integrar completamente. Não queria ser apenas mais um estrangeiro. A sala estava em silêncio total.
Cada palavra de Marcos era uma revelação que reconstruía completamente a imagem que tinham dele. Construí uma carreira sólida, comprei uma casa, trouxe minha família. Meus filhos nasceram lá, falavam holandês melhor que português. Pensei que nunca mais voltaria ao Brasil. O que aconteceu? Sandra perguntou suavemente. Marcos respirou fundo. A crise econômica de 2008 destruiu tudo. A empresa onde trabalhava faliu da noite para o dia. Perdi o emprego, a casa, as economias. E minha esposa descobriu que estava doente. Precisava de tratamento que não conseguíamos pagar na Holanda. Meu Deus, murmurou Roberto. Voltamos para o Brasil sem nada. Literalmente sem nada. Eu tentei conseguir emprego como engenheiro, mas estava há 10 anos fora do mercado brasileiro. As empresas queriam referências locais, experiência recente. Meu currículo internacional não valia nada aqui. Carlos estava ouvindo com atenção total. E você acabou trabalhando como faxineiro. Foi o único emprego que consegui. Minha esposa precisa de medicamentos caros. Meus filhos precisam estudar. Não podia ficar esperando a oportunidade perfeita enquanto minha família passava necessidade. Fernando balançou a cabeça. Marcos, por que nunca disse nada? Por que deixou que a gente... Que vocês o quê? Marcos perguntou, mas sem agressividade. Que me tratassem como se eu fosse menos inteligente. Que fizessem piadas sobre minha capacidade. O silêncio constrangido que se seguiu foi resposta suficiente. Eu precisava do emprego, Marcos continuou. E aprendi há muito tempo que as pessoas veem o que querem ver. Vocês viram um faxineiro. Então foi isso que fui. Era mais simples assim. Sandra estava com lágrimas nos olhos. Marcos, durante 3 anos, você ouviu nossas conversas sobre negócios internacionais, sobre contratos europeus, sobre problemas que você poderia ter resolvido facilmente. E durante 3 anos vocês duvidaram se eu sabia onde ficava a Europa no mapa. Marcos respondeu, mas sem amargura na voz. Roberto passou as mãos pelo rosto. Cara, a gente é um bando de idiotas preconceituosos. Não são idiotas, são apenas humanos. Todo mundo julga pelas aparências às vezes. Mas você salvou nosso maior contrato, disse Carlos. Por quê? Por que nos ajudou depois de tudo? Marcos olhou pela janela, onde podia ver outros prédios da cidade. Porque trabalho aqui há 3 anos. Conheço as famílias que dependem desta empresa. Sei que o Fernando tem gêmeos pequenos, que a Sandra está pagando faculdade para o filho, que o Roberto sustenta os pais. Se a Metro Global quebrasse, não seria só vocês que perderiam o emprego. E por quê? Ele continuou. Aprendi que guardar rancor só faz mal para quem guarda. Eu não podia deixar que meu orgulho ferido prejudicasse pessoas inocentes. Fernando estava claramente emocionado. Marcos, não sei nem como pedir desculpas. Não precisam pedir desculpas, mas talvez possam me ajudar com uma coisa. Qualquer coisa, disse Sandra imediatamente. Eu preciso de uma posição onde possa usar minhas habilidades reais. Não estou pedindo para ser promovido da noite para o dia, mas talvez uma oportunidade de mostrar o que sei fazer. Carlos se levantou. Marcos, você acabou de salvar o maior contrato da empresa falando holandês fluente e demonstrando conhecimento empresarial que nenhum de nós tem. Acho que já mostrou o que sabe fazer. Quando o CEO voltar de viagem na segunda-feira, vamos contar exatamente o que aconteceu aqui hoje, disse Roberto. E vamos recomendar que você seja imediatamente promovido para uma posição adequada ao seu conhecimento. Na verdade, Sandra acrescentou folheando a agenda. O CEO volta amanhã. Reunião de emergência às 9 da manhã para discutir a situação com a Holandesa Holdings. Perfeito, disse Carlos. Marcos, você estará nessa reunião. Não como faxineiro, mas como o homem que salvou o contrato mais importante da Metro Global. Marcos sentiu uma emoção que não experimentava há anos. Esperança real. Não apenas a esperança de sobreviver mais um dia, mas a esperança de voltar a ser quem realmente era. Tem uma coisa que vocês precisam saber, Marcos disse. Ingrid Vanderberg me conhece. Trabalhamos juntos em 2 projetos em Amsterdã. Ela confia em mim profissionalmente. Você conhece nossa maior cliente pessoalmente? Roberto perguntou quase engasgando. Conheço. E se eu for realmente promovido para uma posição onde possa trabalhar com parcerias internacionais, posso abrir portas que vocês nem imaginam que existem. Fernando riu, mas foi uma risada de admiração. Cara,
Durante 3 anos tivemos um consultor internacional de primeira linha limpando nossos escritórios. E vocês trataram ele como se fosse invisível, Sandra acrescentou, ainda processando a ironia da situação. Marcos se levantou, pegando o cabo da vassoura novamente. Bom, por enquanto ainda sou o faxineiro. Preciso terminar a limpeza deste andar. De jeito nenhum, disse Roberto, tirando a vassoura da mão de Marcos. A partir de agora você é consultor internacional da Metro Global, mesmo que informalmente até a reunião de segunda. E Marcos, Sandra disse, muito obrigada. Você não tinha obrigação nenhuma de nos ajudar, mas fez mesmo assim. Isso diz muito sobre seu caráter. Quando Marcos saiu da sala, os 4 executivos ficaram em silêncio por vários minutos, processando tudo o que tinha acontecido. Pessoal, disse Carlos finalmente, acabamos de aprender uma lição que vamos levar para o resto da vida. Que lição? Perguntou Fernando. Que nunca, jamais, devemos julgar o valor de uma pessoa pela função que ela exerce. Porque às vezes a pessoa mais valiosa da empresa pode estar bem na nossa frente, e nós somos cegos demais para enxergar. Roberto olhou pela janela, vendo Marcos sair do prédio no final do expediente. Amanhã, quando contarmos isso para o CEO, ele não vai acreditar. Vai ter que acreditar, disse Sandra. Porque sem Marcos, a Metro Global teria perdido seu maior cliente, e nós teríamos perdido nossos empregos. A melhor parte, acrescentou Fernando, é que Marcos salvou nossa empresa e ainda encontrou uma forma de fazer isso sem nos humilhar. Ele poderia ter nos deixado na lama, mas escolheu ser melhor pessoa que nós fomos com ele. Quando as luzes do escritório se apagaram naquela noite, uma coisa estava clara. Segunda-feira seria um dia muito diferente na Metro Global Investimentos. E Marcos Silva finalmente teria a oportunidade de mostrar ao mundo quem realmente era. Marcos chegou em casa naquela sexta-feira à noite com o coração mais leve do que havia estado em anos. O apartamento de 2 quartos no subúrbio era modesto, mas era lar. Ana, sua esposa, estava na cozinha preparando o jantar quando ele entrou. Como foi o dia? Ela perguntou, como sempre fazia, mas Marcos percebeu algo diferente na própria expressão quando respondeu. Diferente. Muito diferente. Ana se virou, secando as mãos no avental. Casada com Marcos há 17 anos, ela sabia ler cada nuance no rosto do marido. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Marcos se sentou à mesa da cozinha, o mesmo lugar onde eles tomavam todas as decisões importantes da família. Ana, você se lembra como era a nossa vida em Amsterdã? Ela sorriu, mas foi um sorriso melancólico. Claro que lembro. Por que a pergunta? Hoje, pela primeira vez em 3 anos, me senti como o Marcos de Amsterdã novamente. Marcos contou para Ana tudo o que havia acontecido. Como ouviu a conversa dos executivos, como Ingrid ligou furiosa, como ele tomou a decisão de intervir. Ana escutou em silêncio, os olhos se enchendo de lágrimas, quando ele descreveu a surpresa dos executivos ao descobrirem quem ele realmente era. Eles querem me promover, Marcos concluiu. Segunda-feira tem reunião com o CEO. Ana se sentou ao lado dele segurando suas mãos. Marcos, você tem certeza? Não quero que se machuque de novo. Já sofremos demais. Eu sei, amor, mas hoje foi diferente. Eles me ouviram, me respeitaram. E Ingrid lembrou de mim, Ana. Lembrou do meu trabalho. Os filhos de Marcos, Pedro de 15 anos e Sofia de 12, chegaram da escola naquele momento. Eles tinham nascido na Holanda, mas se adaptaram bem ao Brasil, embora às vezes sentissem falta da vida que tinham deixado para trás. Pai, você está diferente hoje, observou Sofia, sempre perspicaz. Talvez as coisas estejam mudando para melhor, filha. Naquela noite, Marcos deitou na cama ao lado de Ana, que finalmente havia conseguido dormir depois de tomar os medicamentos. A doença dela estava controlada, mas o tratamento era caro e constante. Durante 3 anos, Marcos tinha vivido com o medo constante de não conseguir pagar pelos remédios. Ele ficou acordado pensando na trajetória que o trouxe até ali. Lembrou dos primeiros dias em Amsterdã, quando chegou com 28 anos, recém-formado e cheio de sonhos. A empresa holandesa que o contratou, Vanderberg Engineering, ironicamente da família de Ingrid, era uma das mais respeitadas da Europa. Marcos lembrou do primeiro projeto que coordenou, a expansão do porto de Rotterdam. Trabalhou 16 horas por dia durante meses,
aprendendo não apenas a engenharia específica dos portos holandeses, mas também os detalhes culturais que faziam a diferença nos negócios. Aprendeu que pontualidade não era apenas chegar na hora, mas chegar 5 minutos antes. Aprendeu que, sim, em holandês tinha dezenas de nuances diferentes. Lembrou de Ingrid, então uma jovem gerente de projetos, tão dedicada quanto ele. Trabalharam juntos na modernização de 3 terminais portuários. E Marcos se tornou o engenheiro de confiança dela para todos os projetos que envolviam tecnologia brasileira adaptada às necessidades europeias. Marcos é o único estrangeiro que realmente entende como fazemos negócios aqui, Ingrid havia dito ao CEO da empresa, numa reunião que Marcos nunca soube que aconteceu. Ele não apenas aprendeu nossa língua, ele aprendeu nossa cultura. Os anos em Amsterdã foram os melhores da vida de Marcos. Ele comprou uma casa em um bairro tranquilo. Ana conseguiu emprego como professora de português para imigrantes. As crianças cresceram bilíngues e felizes. Marcos chegou a ser promovido a gerente sênior de projetos, responsável por coordenar equipes internacionais em obras que movimentavam milhões de euros. Ele lembrou do dia em que recebeu a cidadania holandesa, 5 anos depois de chegar ao país. Pedro tinha 7 anos, Sofia 4. Eles já se consideravam mais holandeses que brasileiros. Marcos pensou que nunca mais voltaria ao Brasil, exceto para visitas familiares. Mas em setembro de 2008, tudo desmoronou. Marcos lembrou exatamente onde estava quando recebeu o telefonema. Era uma sexta-feira. Ele estava numa reunião sobre a expansão do Terminal Sul, quando sua secretária bateu na porta. Marcos, desculpe interromper, mas tem uma ligação urgente da diretoria. Ele atendeu, esperando alguma questão técnica sobre o projeto. Em vez disso, ouviu a voz tensa do CEO. Marcos, preciso que você venha ao meu escritório imediatamente. Tragam todos os gerentes de projeto. Na sala da diretoria, Marcos encontrou dezenas de colegas com expressões de choque e desespero. O CEO foi direto ao ponto. A crise financeira global atingiu nossos principais investidores. Infelizmente, a Vanderberg Engineering será liquidada na segunda-feira. Todos os projetos estão cancelados. Todos os contratos de trabalho estão encerrados. Marcos sentiu o mundo desabar. 15 projetos interrompidos. 400 funcionários demitidos. Uma empresa centenária morta em questão de horas. Terão 2 semanas para organizar a transição dos projetos para outras empresas. Após isso, todos os vistos de trabalho de funcionários estrangeiros serão cancelados. Marcos lembrou de chegar em casa naquela noite e encontrar Ana esperando com o jantar pronto, sorrindo, sem fazer ideia de que suas vidas tinham acabado de ser destruídas. Como foi o dia? Ela perguntou como sempre. Marcos não conseguiu falar. Só abraçou ela e chorou. Nas semanas seguintes, Marcos tentou desesperadamente encontrar outro emprego na Holanda, mas a crise tinha atingido todo o setor de engenharia. Empresas estavam demitindo, não contratando, e o visto dele dependia de ter um emprego. Foi então que Ana descobriu o nódulo. Marcos lembrou do médico explicando que era um tumor benigno, mas que precisava ser removido cirurgicamente e monitorado constantemente. O tratamento custaria 20 mil euros, dinheiro que eles não tinham depois que Marcos perdeu o emprego. Podemos fazer pelo sistema público, o médico explicou, mas a fila de espera é de 8 meses. E se não operarmos em 8 meses? Ana perguntou. Existe risco de o tumor se tornar maligno. Eles não tinham 8 meses para esperar. Marcos vendeu a casa por metade do preço que tinha pagado. O mercado imobiliário também havia desabado. Vendeu o carro, os móveis, tudo. Mesmo assim, não conseguiu juntar dinheiro suficiente para o tratamento de Ana e para se manter na Holanda procurando emprego. A decisão mais difícil da vida de Marcos foi comprar 4 passagens de volta para o Brasil. Pedro chorou durante todo o voo. Pai, por que temos que ir embora? Este não é nosso país. Vai ser temporário, Marcos mentiu. Só até as coisas melhorarem. Marcos lembrou da chegada ao aeroporto do Galeão, em dezembro de 2008. 4 pessoas com 8 malas e 1.000 euros no bolso. Era tudo o que restava de 10 anos de vida construída na Europa. Ana foi operada em um hospital público no Rio. A cirurgia foi bem sucedida.
mas ela precisaria de acompanhamento médico e medicamentos pelo resto da vida. O sistema público oferecia o básico, mas os medicamentos mais eficazes só estavam disponíveis na rede privada. Marcos passou 6 meses procurando emprego como engenheiro. Enviou currículos para todas as grandes empresas do país. As respostas eram sempre parecidas. Experiência internacional excelente, mas precisamos de alguém com conhecimento atual do mercado brasileiro. 10 anos fora do país tinham tornado Marcos um estrangeiro na própria terra. O dinheiro acabou. Ana precisava dos medicamentos. Pedro e Sofia precisavam estudar. Marcos aceitou o primeiro emprego que apareceu. Faxineiro noturno em um shopping center. É temporário, ele disse para Ana, repetindo a mesma mentira de sempre. Depois de 6 meses limpando lojas, Marcos viu o anúncio da Metro Global. Precisa-se de funcionário de limpeza para escritório empresarial, horário comercial, carteira assinada. O horário comercial era crucial. Permitiria que ele continuasse procurando emprego como engenheiro durante as horas vagas. Marcos se candidatou e foi contratado. Durante os primeiros meses na Metro Global, Marcos realmente acreditou que seria temporário. Continuou enviando currículos, fazendo entrevistas, mas o mercado de engenharia civil estava saturado e empresas brasileiras desconfiavam de engenheiros que tinham passado tanto tempo fora. Tem certeza de que quer voltar a trabalhar no Brasil? Perguntavam nas entrevistas. Não vai querer voltar para a Europa na primeira oportunidade? Marcos sempre respondia que queria ficar no Brasil, construir uma carreira aqui. Mas os entrevistadores percebiam a hesitação na voz dele. Depois de 1 ano na Metro Global, Marcos parou de procurar emprego como engenheiro. A realidade tinha se imposto. Ele era um faxineiro agora. E precisava aceitar isso se quisesse manter a família. Foi quando começou o verdadeiro calvário emocional. Todos os dias, Marcos limpava escritórios onde engenheiros trabalhavam em projetos que ele poderia coordenar dormindo. Ouvia conversas sobre cálculos estruturais e ficava em silêncio quando sabia que os números estavam errados. Assistia a apresentações sobre projetos internacionais e engolia as palavras quando identificava problemas óbvios. O pior eram os comentários dos executivos. Durante 3 anos, Marcos ouviu centenas de piadas sobre a inteligência dos funcionários de limpeza. Ouviu discussões sobre como essa gente não tinha capacidade para entender assuntos complexos. Ouviu especulações sobre sua formação educacional. Aposto que nem terminou o ensino médio, Roberto havia dito certa vez, enquanto Marcos limpava a mesa de reuniões. Essa gente vem trabalhar aqui, mas não tem a menor noção de como o mundo funciona, Fernando acrescentou. Marcos limpou centenas de apresentações sobre projetos de infraestrutura, cada uma lembrando-o do que tinha perdido. Viu contratos de milhões sendo assinados para obras que ele poderia ter projetado melhor. Assistiu executivos cometerem erros básicos em cálculos que ele fazia de cabeça. Mas o que mais doía não eram as humilhações profissionais. Era chegar em casa toda noite e ver Ana tomando medicamentos caros que ele mal conseguia pagar. Era ver Pedro estudando em escola pública quando poderia estar numa universidade europeia. Era ver Sofia perguntando quando eles voltariam para a Holanda e não ter coragem de dizer que nunca. Pai, você era importante lá, não era? Sofia perguntou uma noite, poucos meses depois de chegarem ao Brasil. Era, filha. E aqui você não é importante? Marcos não soube como responder. Como explicar para uma criança de 9 anos que competência não garante reconhecimento? Que às vezes a vida força a gente a aceitar situações que não merecemos? Todos os trabalhos são importantes, Sofia. O que importa é fazer bem feito. Mas por dentro, Marcos se sentia morto. Todo dia era uma lembrança do que tinha perdido, do que poderia ter sido. Durante 3 anos, Marcos manteve sua verdadeira identidade em segredo, porque era mais fácil assim. Não precisava explicar como um engenheiro internacional tinha virado faxineiro. Não precisava ver pena nos olhos das pessoas. Não precisava responder perguntas sobre seus planos para o futuro. Era mais simples ser Marcos, o faxineiro silencioso que fazia seu trabalho e ia embora. Até aquela sexta-feira, quando Ingrid Vanderberg ligou furiosa e mudou tudo. Agora, deitado na cama ao lado de Ana, Marcos se permitiu sentir algo que não sentia há anos. Esperança de que talvez, apenas talvez,
não fosse tarde demais para recuperar sua verdadeira identidade. Segunda-feira seria o primeiro dia do resto da sua vida. Segunda-feira, 9 horas da manhã. Marcos estava parado em frente ao prédio da Metro Global, vestindo o melhor terno que possuía. O mesmo que tinha usado na entrevista de emprego como faxineiro 3 anos atrás. As mãos tremiam ligeiramente, não de nervosismo, mas de antecipação. Sandra Oliveira apareceu na recepção exatamente no horário combinado. Marcos, bom dia. Pronto para a reunião mais importante da sua vida? Mais pronto do que estive nos últimos 3 anos. Ele respondeu. Eles subiram até o 30º andar, onde ficava a sala da diretoria. Marcos nunca havia estado naquele andar. Durante 3 anos, seu acesso estava limitado aos andares de escritórios. Agora estava indo para o topo do prédio. Marcos, antes de entrarmos, Sandra disse, parando na frente da porta. Quero que saiba que todos nós passamos o fim de semana pensando no que aconteceu na sexta. Roberto ligou para mim sábado chorando. Fernando disse que não conseguiu dormir. Todos nós estamos envergonhados. Sandra, isso é passado. O que importa é o que fazemos daqui para frente. Eles entraram na sala onde Eduardo Carvalho, CEO da Metro Global, estava sentado na cabeceira de uma mesa que parecia ter sido feita de uma árvore inteira. Aos 55 anos, Eduardo tinha construído a Metro Global do zero e a transformado numa das maiores empresas de investimentos do país. Então este é o famoso Marcos, Eduardo disse, se levantando para cumprimentá-lo. Tenho que dizer, as histórias que ouvi no fim de semana são quase impossíveis de acreditar. Senhor Carvalho, é um prazer conhecê-lo pessoalmente. Eduardo gesticulou para que todos se sentassem. Além de Marcos e Sandra, estavam presentes Roberto, Fernando e Carlos, todos claramente nervosos. Marcos, vou ser direto, Eduardo começou. Em 20 anos dirigindo esta empresa, nunca ouvi uma história como a que esses 4 me contaram. Um faxineiro que na verdade é engenheiro internacional, que conhece pessoalmente nossa maior cliente, que fala holandês fluente e que salvou o nosso maior contrato. É verdade, senhor. Roberto me mostrou a gravação da ligação de sexta-feira. Ouvi você falando com Ingrid Vanderberg. Mesmo não entendendo holandês, é óbvio que você conhece o que está fazendo. Eduardo se recostou na cadeira. Marcos, preciso de uma explicação completa. Como um engenheiro internacional acabou trabalhando como faxineiro na minha empresa por 3 anos sem que ninguém soubesse? Marcos respirou fundo e contou sua história novamente. Desta vez, entrou em mais detalhes sobre sua experiência na Holanda, os projetos que coordenou, a relação profissional com Ingrid Vanderberg. Eduardo escutou tudo em silêncio, fazendo anotações ocasionais. Você tem documentação que comprove sua formação e experiência? Eduardo perguntou quando Marcos terminou. Tenho. Diplomas, certificados de projetos, cartas de recomendação, inclusive uma de Ingrid Vanderberg quando saí da Vanderberg Engineering. E por que nunca tentou usar esses documentos para conseguir um emprego adequado aqui no Brasil? Marcos hesitou. Tentei, Sr. Carvalho. Durante 6 meses enviei currículos para todas as grandes empresas. As respostas eram sempre as mesmas. Experiência internacional excelente, mas falta conhecimento do mercado brasileiro atual. E você aceitou isso? Minha esposa estava doente, precisando de tratamento caro. Meus filhos precisavam estudar. Eu precisava de dinheiro imediatamente. Não podia ficar meses esperando a oportunidade ideal. Eduardo assentiu. Entendo. Mas Marcos, você percebe a ironia da situação? Durante 3 anos, tivemos um consultor internacional de primeira linha limpando nossos escritórios enquanto perdíamos oportunidades de negócios por falta de expertise europeia. Percebi sim, senhor. Roberto me contou que você ouviu dezenas de conversas sobre contratos internacionais. Quantas vezes identificou problemas que poderiam ter sido evitados? Marcos olhou para os 4 executivos, que estavam claramente desconfortáveis com a direção da conversa. Muitas vezes, senhor. Principalmente em negociações com empresas europeias. Havia questões culturais e protocolos que eram ignorados. Dê-me um exemplo específico. O contrato com a empresa alemã Bauer Industries, em março do ano passado. Ouvi a reunião onde vocês discutiam por que eles tinham rejeitado a proposta. O problema não era o preço, era a estrutura da apresentação.
Alemães valorizam dados técnicos detalhados na primeira página, cronogramas específicos, contingências claras. A proposta da Metro Global estava formatada como para um cliente brasileiro. Eduardo se virou para Roberto. Perdemos esse contrato? Não perdemos? Perdemos, Roberto confirmou envergonhado. E você poderia ter nos ajudado a ganhá-lo? Poderia, Marcos respondeu simplesmente. Eduardo ficou em silêncio por alguns minutos, claramente processando todas as implicações da situação. Marcos, vou fazer uma proposta. Quero que você trabalhe comigo nas próximas 2 semanas preparando a reunião com Ingrid Vanderberg. Se conseguirmos não apenas manter o contrato atual, mas expandi-lo, você será promovido permanentemente para diretor de negócios internacionais. Marcos sentiu o coração acelerar. Senhor Carvalho, seria uma honra. Mas tenho uma condição. Quero que você seja completamente honesto sobre todos os erros que observou nos últimos 3 anos. Quero um relatório detalhado de todas as oportunidades perdidas que você identificou. Posso ter esse relatório pronto amanhã. Excelente. Sandra, prepare uma mesa para Marcos no Departamento de Negócios Internacionais. A partir de hoje, ele não é mais funcionário de limpeza. Quando Marcos saiu da reunião, tinha um cartão de visita temporário que dizia Marcos Silva, consultor internacional. Era um pedaço de papel pequeno, mas representava a coisa mais importante que ele havia conquistado em 3 anos, sua identidade profissional de volta. As 2 semanas seguintes foram as mais intensas da vida profissional de Marcos no Brasil. Ele trabalhou 16 horas por dia preparando não apenas a reunião com Ingrid, mas um plano completo de expansão dos negócios internacionais da Metro Global. Marcos revisou todos os contratos europeus dos últimos 5 anos, identificou padrões de falhas, pesquisou oportunidades perdidas. Descobriu que a Metro Global poderia ter triplicado sua receita internacional se tivesse abordado os mercados europeus adequadamente. Mais importante, Marcos reconectou com sua rede de contatos na Europa. Ligou para ex-colegas da Vanderberg Engineering, para outros engenheiros brasileiros que trabalhavam no exterior, para executivos europeus que conhecera em projetos anteriores. Marcos Silva? Meu Deus, onde você estava? Disse Jan Vermeer, ex-diretor de projetos da Vanderberg, numa ligação para Amsterdã. Todo mundo aqui sabe que você era um dos melhores engenheiros consultores da Europa. Por que sumiu? Marcos explicou sua situação e Jan imediatamente ofereceu ajuda. Marcos, tenho 3 clientes aqui que estão procurando oportunidades de investimento no Brasil. Se você está trabalhando com uma empresa séria, posso fazer as apresentações. Em 2 semanas, Marcos havia identificado 12 oportunidades concretas de novos contratos internacionais, totalizando mais de 50 milhões em receita potencial. Quando Ingrid Vanderberg chegou ao Brasil na quinta-feira, Marcos a recebeu pessoalmente no aeroporto. Ela o reconheceu imediatamente. Marcos, que maravilha ver você novamente. Quando ouvi sua voz no telefone na semana passada, fiquei tão surpresa. Como você foi parar na Metro Global? Durante o trajeto do aeroporto para o hotel, Marcos contou sua história para Ingrid. Ela escutou em silêncio, claramente emocionada. Marcos, eu sinto muito pelo que você passou, mas saiba que você sempre foi considerado um dos melhores profissionais que já trabalharam com nossa família. Obrigado, Ingrid. Significa muito ouvir isso. E agora você está reconstruindo sua carreira aqui no Brasil? Estou tentando. A Metro Global me deu uma oportunidade real. Então vamos garantir que seja uma oportunidade permanente. A reunião na sexta-feira foi um sucesso absoluto. Ingrid ficou impressionada não apenas com as correções na documentação, mas com o plano de expansão que Marcos havia preparado. Marcos sempre foi visionário, ela disse para Eduardo durante o almoço. Na Holanda, ele era conhecido por enxergar oportunidades que ninguém mais via. Ao final do dia, a holandesa Holdings não apenas manteve o contrato original, mas assinou 3 novos contratos adicionais, dobrando o valor da parceria. Marcos, Eduardo disse quando Ingrid saiu. Em 3 dias você trouxe mais receita internacional para esta empresa do que conseguimos em 3 anos. Senhor Carvalho, isso é apenas o começo. Tenho contatos para pelo menos 10 outros clientes em potencial. Então é oficial. Você é o novo diretor de negócios internacionais da Metro Global. Salário condizente com a posição, participação nos lucros e autonomia total para estruturar o departamento. Marcos sentiu lágrimas nos olhos. Pela primeira vez em 3 anos,
Podia imaginar um futuro onde Ana teria os melhores medicamentos, onde Pedro e Sofia poderiam escolher as melhores universidades, onde ele próprio poderia voltar a ser o profissional que sempre foi. Há apenas uma coisa que quero deixar clara, Marcos disse. O quê? Quero que Roberto, Sandra, Fernando e Carlos continuem sendo meus colegas diretos neste departamento. Eles cometeram erros, mas também foram capazes de reconhecê-los e corrigi-los. São bons profissionais. Eduardo sorriu. Marcos, você realmente é uma pessoa especial. Depois de 3 anos sendo tratado como inferior, sua primeira ação como diretor é proteger quem o prejudicou. Eles não me prejudicaram, Sr. Carvalho. Eles apenas agiram como seres humanos normais. Agora estão agindo como profissionais excepcionais. Quando Marcos chegou em casa naquela sexta-feira, Ana estava na cozinha, como sempre. Mas desta vez, quando ela perguntou como foi o dia, Marcos tinha uma resposta diferente. Ana, consegui voltar a ser engenheiro. Ela se virou, viu o sorriso no rosto dele e soube que suas vidas tinham mudado para sempre. Conte-me tudo, ela disse, se sentando ao lado dele na mesa da cozinha. Marcos contou sobre a reunião, sobre a promoção, sobre os novos contratos. Quando terminou, Ana estava chorando. Marcos, você merece isso. Sempre mereceu. Merecemos isso, Ana. Esta vitória é nossa. Pedro e Sofia chegaram da escola e perceberam imediatamente que algo havia mudado. Pai, você parece diferente, observou Sofia. Estou diferente, filha. Voltei a ser quem sempre fui. Naquela noite, pela primeira vez em 3 anos, Marcos dormiu profundamente, sem se preocupar com contas a pagar ou medicamentos caros. Sonhou com projetos internacionais, com contratos em holandês, com um futuro onde sua família teria tudo o que mereciam. Era o primeiro dia da nova vida de Marcos Silva. 6 meses depois, Marcos estava na sala de reuniões do 30º andar, não como visitante, mas como dono. A placa na porta dizia Marcos Silva, diretor de negócios internacionais, e era o nome que aparecia na agenda de dezenas de empresários europeus que queriam fazer negócios com a Metro Global. A transformação tinha sido completa e surpreendente. O que começou como uma tentativa desesperada de salvar um contrato havia se tornado a maior revolução na história da empresa. Marcos não apenas trouxe receita nova, ele mudou completamente a cultura organizacional da Metro Global. Bom dia, equipe, Marcos disse, olhando para os 10 funcionários sentados ao redor da mesa. Sandra, Roberto, Fernando e Carlos estavam lá, agora como gerentes do departamento internacional que Marcos havia criado do zero. Mas não eram apenas eles. Marcos havia contratado também Maria Santos, ex-faxineira do 15º andar que falava italiano fluente, José Carlos, ex-segurança noturno que tinha vivido 5 anos na França, e Ana Paula, ex-recepcionista que se formou em relações internacionais, mas nunca conseguiu uma oportunidade. Hoje temos a reunião final com o consórcio alemão, Marcos continuou. Se fecharmos este contrato, será o maior da história da Metro Global. 80 milhões de euros para a construção de 3 terminais portuários no Nordeste. Roberto sorriu. Marcos, há 6 meses eu nem sabia que você falava português direito. Agora você está fechando contratos de 80 milhões de euros. Roberto, há 6 meses você achava que eu não sabia onde ficava a Europa no mapa. Como as coisas mudam rapidamente. A sala riu, mas foi uma risada de cumplicidade, não de constrangimento. Nos últimos meses, Marcos e os 4 executivos tinham desenvolvido uma relação de trabalho excepcional, baseada em respeito mútuo e reconhecimento de competências. Mais que isso, todos eles tinham aprendido a valorizar talentos ocultos nos lugares mais improváveis. A história de Maria Santos era particularmente inspiradora. Durante 2 anos, ela limpou os escritórios dos advogados especializados em direito internacional, ouvia conversas sobre contratos europeus, sobre legislação italiana, sobre nuances legais que poderiam fazer ou quebrar negócios de milhões. Quando Marcos a entrevistou para uma posição no departamento internacional, descobriu que ela não apenas falava italiano nativo, tinha se formado em direito na Itália antes de voltar ao Brasil por problemas familiares. Maria, pode confirmar os detalhes legais do contrato alemão? Marcos perguntou. Confirmados, Marcos.
Revisei toda a documentação com escritórios em Roma que têm experiência com consórcios alemães. Está tudo adequado às normas europeias de proteção ambiental e trabalhista. Marcos assentiu. Em 6 meses, Maria tinha se tornado sua braço direito para questões legais internacionais. O conhecimento dela sobre direito europeu era superior ao de muitos advogados especializados que a empresa havia contratado anteriormente. A apresentação está pronta? Marcos perguntou para Sandra. Pronta. Formatada exatamente como você orientou. Dados técnicos na primeira página, cronogramas detalhados, contingências específicas, tudo no padrão alemão. Sandra havia se transformado completamente nos últimos meses. A mulher que antes fazia piadas sobre a ignorância dos funcionários de limpeza, agora era a maior defensora do programa de identificação de talentos ocultos que Marcos havia criado. Ela própria havia descoberto que Ana Paula, a ex-recepcionista, tinha ideias revolucionárias sobre marketing internacional. Fernando, como estão os números finais? Revisados 3 vezes. Margem de lucro de 22%, prazo de execução de 18 meses, garantia de 5 anos. Exatamente o que eles pediram. Fernando tinha se tornado um especialista em adaptar propostas brasileiras para padrões europeus. Trabalhou diretamente com José Carlos, descobrindo que os 5 anos que ele havia passado trabalhando em construção civil na França lhe deram insights únicos sobre como empresas europeias avaliam riscos e prazos. Marcos assentiu. Em 6 meses, tinha transformado completamente a forma como a Metro Global abordava negócios internacionais. Não era apenas questão de traduzir documentos. Era questão de entender culturas, protocolos, expectativas específicas de cada mercado. Mas mais importante ainda, era a questão de reconhecer que competência não tem relação com cargo ou salário. Carlos confirmou a videoconferência com Amsterdã? Confirmada. Ingrid Vanderberg vai participar como consultora do consórcio alemão. Ela especificamente pediu para que você estivesse na apresentação. Marcos sorriu. Ingrid tinha se tornado não apenas uma parceira de negócios, mas uma defensora ativa da Metro Global na Europa. Nas palavras dela, Marcos Silva é a ponte perfeita entre competência brasileira e exigência europeia. Mas o sucesso de Marcos ia muito além dos contratos fechados. Eduardo Carvalho havia ficado tão impressionado com a transformação do departamento internacional que pediu para Marcos aplicar a mesma filosofia em toda a empresa. Marcos, Eduardo havia dito 3 meses atrás, quero que você institua um programa de identificação de talentos em todos os departamentos. Se temos mais pessoas como você trabalhando em posições inadequadas, precisamos descobri-las. O programa Talentos Verdadeiros havia revolucionado a Metro Global. Marcos e sua equipe entrevistaram todos os funcionários da empresa, desde executivos até pessoal de limpeza, desde seguranças até recepcionistas. Os resultados foram surpreendentes. Descobriram que Ronaldo, supervisor de limpeza noturna, tinha MBA em gestão empresarial e havia dirigido uma empresa de logística antes de ela falir. Agora ele era consultor interno de eficiência operacional. Descobriram que Carla, operadora de telemarketing, falava mandarim fluente e tinha trabalhado 3 anos na China. Agora ela coordenava as primeiras negociações da Metro Global com empresas chinesas. Pessoal, Marcos disse voltando à reunião, antes de irmos para a apresentação final, quero falar sobre uma coisa importante. Toda a sala prestou atenção. Nos últimos meses, Marcos havia se tornado não apenas um diretor respeitado, mas uma espécie de mentor para todos os funcionários da empresa. Há 6 meses, eu era invisível para vocês. Vocês me viam limpando suas salas todos os dias, mas não me viam realmente. Não era culpa de vocês. É como nossa sociedade funciona. Julgamos as pessoas pela função que exercem, não pela capacidade que têm. Roberto baixou a cabeça, ainda claramente desconfortável com as lembranças daquela época. Mas descobrimos uma coisa incrível. Marcos continuou. Esta empresa estava cheia de talentos escondidos, pessoas brilhantes trabalhando em posições que não refletiam suas verdadeiras capacidades. E isso não acontece só aqui. Acontece em todo lugar. Sandra se manifestou. Marcos, o programa Talentos Verdadeiros mudou minha forma de ver o mundo. Agora, quando encontro alguém na rua,
na padaria, no banco, não vejo apenas a função que a pessoa exerce. Vejo uma pessoa completa, com história, com conhecimentos, com potencial. É exatamente esse o ponto, Marcos concordou. Cada pessoa tem uma história. Cada pessoa tem conhecimentos únicos. Nossa responsabilidade como líderes é descobrir esses talentos e dar oportunidades para que floresçam. Carlos levantou a mão. Marcos, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Como você conseguiu não ficar amargurado? Depois de 3 anos sendo tratado como inferior, como conseguiu manter a generosidade para nos ajudar? Marcos pensou na pergunta por um momento. Era algo que ele próprio havia refletido muito nos últimos meses. Carlos, a amargura é como veneno. Você toma esperando que ela mate seus inimigos, mas quem morre é você. Eu tinha 2 escolhas: ficar com raiva ou usar a experiência para construir algo melhor. Mas deve ter sido muito difícil, insistiu Maria Santos. Foi. Houve noites em que eu chorei de frustração. Houve dias em que quis desistir de tudo. Mas aí eu olhava para minha esposa, para meus filhos, e lembrava que eles dependiam de mim. E lembrava também que humilhação temporária é muito melhor que orgulho permanente sem dinheiro para comida. Fernando se emocionou visivelmente. Marcos, a forma como você lidou com tudo isso me ensinou mais sobre liderança do que qualquer curso de MBA. Fernando, liderança verdadeira não é sobre comandar pessoas, é sobre servir pessoas, é sobre criar oportunidades para que outros cresçam, é sobre transformar obstáculos em pontes. José Carlos, o ex-segurança que agora era consultor para mercado francês, se manifestou. Marcos, quando você me entrevistou para o departamento internacional, foi a primeira vez em 10 anos que alguém me perguntou sobre minha experiência na França. Todo mundo só via um segurança de prédio. José, você coordenou obras de infraestrutura em Marseille durante 5 anos. Essa experiência vale mais que muitos diplomas universitários. O problema não era sua falta de qualificação. O problema era nossa falta de visão. Ana Paula, a ex-recepcionista que agora desenvolvia estratégias de marketing internacional, acrescentou: o que mais me impressiona é como o programa Talentos Verdadeiros mudou toda a atmosfera da empresa. Antes, as pessoas trabalhavam apenas cumprindo horário. Agora trabalham com paixão, porque sabem que são valorizadas pelo que realmente são. Marcos sorriu. Ana Paula, essa é a melhor parte de tudo isso. Quando você reconhece o valor verdadeiro das pessoas, elas respondem dando o melhor de si. É um ciclo virtuoso. Eduardo Carvalho apareceu na porta da sala de reuniões naquele momento. Marcos, posso interromper por 1 minuto? Claro, senhor Carvalho. Eduardo entrou na sala e se dirigiu a toda a equipe. Pessoal, antes da reunião com os alemães, quero compartilhar alguns números com vocês. Ele ligou o projetor e mostrou uma apresentação de resultados. Nos últimos 6 meses, desde que Marcos assumiu o departamento internacional e implementou o programa Talentos Verdadeiros, nossa receita internacional cresceu 400%. Mas o mais impressionante não são apenas os números financeiros. Eduardo mudou o slide. Nossa taxa de rotatividade de funcionários caiu 70%. Nossa avaliação de satisfação interna subiu de 6 para 9 pontos. E recebemos 2 propostas de aquisição de empresas maiores que querem comprar nossa metodologia de gestão de talentos. A sala ficou em silêncio, absorvendo a informação. Marcos, Eduardo continuou, você não apenas salvou um contrato naquela sexta-feira há 6 meses. Você revolucionou nossa empresa e criou um modelo que outras organizações querem copiar. Senhor Carvalho, isso só foi possível porque toda a equipe abraçou a mudança, porque as pessoas estavam dispostas a reconhecer erros e crescer. E por isso, Eduardo disse, quero anunciar que a partir do mês que vem, Marcos será promovido a vice-presidente de Desenvolvimento Humano e Negócios Internacionais. E o programa Talentos Verdadeiros será implementado em todas as subsidiárias da Metro Global no país. A sala explodiu em aplausos. Marcos sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Não de tristeza, mas de gratidão profunda. Às 14h, a sala estava preparada para a reunião mais importante da história da empresa. Eduardo Carvalho estava presente, junto com toda a diretoria. Do outro lado da mesa,
3 executivos alemães da Bauer Industries, a mesma empresa que tinha rejeitado a Metro Global 1 ano antes. Herr Silva, disse Klaus Weber, CEO da Bauer. Ouvimos muito sobre você nos últimos meses. Ingrid Vanderberg fala de você como um dos melhores consultores internacionais com quem já trabalhou. Herr Weber, é uma honra trabalhar novamente com empresas alemãs. Passei anos na Europa e sempre admirei a precisão e excelência alemãs. Marcos conduziu a apresentação em alemão fluente, algo que surpreendeu até mesmo Eduardo. Durante 6 meses, Marcos havia estudado alemão nas horas vagas, sabendo que seria crucial para os negócios com o consórcio. Mas mais que domínio linguístico, Marcos demonstrou compreensão profunda da cultura empresarial alemã. A Metro Global entende que construir portos não é apenas questão de engenharia, Marcos explicou. É questão de criar infraestrutura que funcione perfeitamente por décadas. Nossa proposta reflete isso. Klaus Weber folheou a documentação, claramente impressionado. Herr Silva, esta é uma das propostas mais bem estruturadas que já recebemos de uma empresa brasileira. Vocês realmente entenderam nossas necessidades. Herr Weber, nossa filosofia é simples. Tratamos cada projeto como se fosse nosso próprio negócio familiar. Não vendemos apenas serviços, construímos parcerias duradouras. A apresentação incluiu detalhes técnicos precisos, cronogramas realistas, análises de risco abrangentes, tudo formatado exatamente como empresas alemãs esperavam. Mas o diferencial estava nos insights culturais que Marcos incorporou. Sabemos que pontualidade alemã não significa apenas cumprir prazos, Marcos explicou. Significa entregar 5% antes do prazo, com qualidade 10% superior ao especificado. É assim que trabalhamos. Klaus Weber trocou olhares com seus colegas, claramente impressionado. Herr Silva, posso perguntar como vocês desenvolveram essa compreensão tão profunda de nossos padrões operacionais? Marcos sorriu. Herr Weber, nossa equipe inclui pessoas que viveram e trabalharam na Europa. Mas mais importante, entendemos que excelência não é questão de nacionalidade. É questão de atitude e preparação. A reunião durou 3 horas. Os alemães fizeram perguntas técnicas detalhadas, testaram conhecimentos específicos, questionaram cada aspecto da proposta. Marcos e sua equipe responderam a tudo com precisão e confiança. Ao final, Klaus Weber se levantou e estendeu a mão para Marcos. Herr Silva, a Bauer Industries aceita a proposta da Metro Global. Será um prazer trabalhar com vocês. E devo dizer, esta é uma das equipes mais profissionais que já encontramos fora da Alemanha. Eduardo mal conseguia conter a emoção. 80 milhões de euros representavam não apenas o maior contrato da história da empresa, mas a consolidação definitiva da Metro Global como player internacional. Marcos, Eduardo disse depois que os alemães saíram. Em 6 meses você transformou esta empresa de uma firma regional em uma potência internacional. Senhor Carvalho, isto é apenas o começo. Tenho reuniões agendadas com empresas holandesas, suecas e francesas. O mercado europeu finalmente percebeu que o Brasil tem competência técnica de primeira linha. Roberto se aproximou de Marcos quando a sala esvaziou. Marcos, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você já nos perdoou? Pelo jeito que tratamos você durante 3 anos? Marcos colocou a mão no ombro de Roberto. Roberto, vocês me deram a maior lição da minha vida. Que lição? Que competência não é sobre onde você estudou ou que línguas fala. É sobre como você trata as pessoas, como resolve problemas, como constrói relacionamentos. Vocês me ensinaram humildade, mas a gente foi cruel com você. Vocês foram humanos, cometeram erros, mas quando perceberam, corrigi-los. Isso é mais raro do que imaginam. Sandra se juntou à conversa. Marcos, tem uma coisa que sempre quis saber. Por que você nos ajudou naquela sexta-feira? Por que não deixou a gente se ferrar? Marcos pensou na pergunta por um momento. Porque aprendi uma coisa importante na Holanda, trabalhando com Ingrid e outras pessoas excepcionais. Sucesso verdadeiro não é individual, é coletivo. Quando ajudo vocês a crescerem, eu também cresço. E por quê? Ele continuou. Guardar rancor é como carregar pedras na mochila. Só torna a caminhada mais difícil. Carlos riu. Marcos, você virou guru além de engenheiro?
Virei pai que quer dar exemplo positivo para os filhos. Pedro e Sofia estão me observando reconstruir minha carreira. Quero que vejam como se reconstrói com dignidade, não com vingança. Maria Santos se aproximou do grupo. Marcos, tem uma coisa que quero te contar. Minha filha tem 8 anos. Semana passada ela me perguntou o que eu fazia no trabalho. Pela primeira vez na vida, consegui explicar com orgulho. Antes eu tinha vergonha de dizer que era faxineira. Agora digo que sou consultora jurídica internacional. Maria, você sempre foi consultora jurídica internacional. Só estava trabalhando temporariamente como faxineira. A diferença é que agora sua função reflete sua competência real. Ana Paula acrescentou. Marcos, você mudou a vida de pelo menos 50 famílias nesta empresa. Pessoas que estavam desperdiçando seus talentos agora têm oportunidades reais de crescimento. Ana Paula, eu apenas criei as oportunidades. Vocês é que tinham os talentos. Eles sempre estiveram aí, esperando para serem reconhecidos. José Carlos se manifestou. O mais incrível é que outras empresas estão começando a procurar a Metro Global para entender como implementar programas similares. Você criou um movimento. José, a única coisa que criei foi um ambiente onde as pessoas podem ser quem realmente são, onde competência importa mais que aparência ou posição social. Naquela noite, Marcos chegou em casa para encontrar uma surpresa. Ana estava na cozinha, mas não estava sozinha. Pedro e Sofia estavam ajudando a preparar um jantar especial. Mas havia mais pessoas na sala. Helena, irmã de Ana, tinha vindo de São Paulo com a família toda para comemorar. O que está acontecendo aqui? Marcos perguntou sorrindo. Comemoramos seu primeiro contrato de 80 milhões de euros. Ana disse, dando um beijo nele. Como vocês souberam? O senhor Eduardo ligou para parabenizar a família toda, Sofia explicou. Disse que você é o melhor diretor internacional que a empresa já teve. Pedro, agora com 16 anos e estudando numa das melhores escolas particulares da cidade, se aproximou do pai. Pai, posso fazer uma pergunta? Claro, filho. Você se arrepende de ter voltado da Holanda? De ter deixado sua carreira lá? Marcos olhou para a família reunida na sala do apartamento que agora tinham comprado, não mais alugado. Ana estava saudável, tomando os melhores medicamentos disponíveis. Pedro estava estudando engenharia e sonhando em fazer mestrado na Europa. Sofia estava fazendo curso de idiomas e já falava 4 línguas. Pedro, se não tivéssemos voltado, eu nunca teria aprendido que verdadeiro sucesso não é sobre ter uma carreira brilhante. É sobre superar obstáculos, proteger quem você ama e descobrir que você é mais forte do que imaginava. E se você não tivesse perdido tudo na Holanda, nunca teria descoberto do que era realmente capaz. Ana acrescentou. Exatamente. Às vezes precisamos perder tudo para descobrir quem realmente somos. Helena, que havia acompanhado toda a jornada da família, se emocionou. Marcos, quando vocês voltaram da Holanda, eu pensei que era o fim de tudo. Vocês estavam destruídos, sem dinheiro, sem perspectiva. Nunca imaginei que pudesse ter um final assim. Helena, não é o final. É um novo começo. Agora temos a experiência, a maturidade e a perspectiva que só vem de quem passou por dificuldades reais. Depois do jantar, Marcos se sentou na varanda do apartamento, olhando para a cidade iluminada. Seu celular tocou. Era uma mensagem de Ingrid Vanderberg, de Amsterdã. Marcos, soube do contrato alemão. Parabéns. Você está criando uma revolução silenciosa no mundo dos negócios. Klaus Weber me ligou pessoalmente para dizer que nunca trabalhou com uma equipe brasileira tão profissional. Continue assim. O mundo precisa de mais pessoas como você. Marcos sorriu e respondeu. Obrigado, Ingrid. O mundo não precisa de mais pessoas como eu. O mundo precisa reconhecer as pessoas excepcionais que já existem em todos os lugares, esperando por uma oportunidade. Na segunda-feira seguinte, Marcos estava na sala de reuniões preparando a próxima fase do programa Talentos Verdadeiros, quando Eduardo apareceu com uma notícia inesperada. Marcos, acabei de receber uma ligação interessante. A Harvard Business School quer fazer um estudo de caso sobre o programa que você desenvolveu. Eles querem documentar como uma empresa brasileira revolucionou gestão de talentos. Sério? Sério. E tem mais. O Fórum Econômico Mundial quer que você apresente o modelo na próxima conferência em Davos. Marcos riu. Senhor Carvalho,
Há 7 meses eu estava limpando essas salas. Agora querem que eu fale em Davos? Marcos, você provou que talento não tem cor, não tem classe social, não tem função. Tem apenas oportunidade. E isso é uma mensagem que o mundo inteiro precisa ouvir. Naquela tarde, Marcos voltou ao 23º andar, onde tudo havia começado. A sala de reuniões onde os executivos faziam piadas sobre sua ignorância, agora era um centro de treinamento para o programa Talentos Verdadeiros. Ele parou na frente da janela, olhando para a cidade onde havia reconstruído sua vida do zero. Pensou nos 3 anos de humilhação, nas noites em que chorou de frustração, nos momentos em que pensou em desistir. Pensou também em todas as pessoas como ele, competentes, experientes, cheias de potencial, que estavam trabalhando em funções que não refletiam suas verdadeiras capacidades. Pessoas invisíveis, subestimadas, esquecidas pelo sistema. O programa Talentos Verdadeiros era apenas o começo. Marcos sabia que tinha uma missão maior: provar para o mundo que genialidade não tem endereço fixo, que competência não usa terno obrigatoriamente, que as pessoas mais valiosas muitas vezes estão bem na nossa frente. Só precisamos aprender a enxergar. Marcos Silva, o faxineiro que falava holandês, havia se tornado Marcos Silva, o homem que ensinou ao mundo como encontrar diamantes em lugares improváveis. E essa era apenas a primeira página da sua nova história. No me importa, esa canción es la mejor canción que vayas a escuchar en tu vida, eso es lo que pasa. Espérate, ¿para dónde era? Me estoy yendo para el otro lado. Pues es que me estoy yendo para el otro lado, chicos. Efectivamente. Oye, Ay, hola. escuchamos que quieres matar a alguien. Ay, sí, Si quieres al... No, si nos a das un dinero cofre. podemos matarlo por ti. No, sí, un cofre, solo un cofre. Que me lo voy a matar porque yo sabía que era un cofre trampa y me mató Pero- igual. A ver. Él se convirtió en monstruo. Sí, son los mimics. Uy, vamos. No. Yo voy. Voy. No. No, yo te acompaño. Yo soy un desmatador de monstruos. Vamos por tus cosas, te ayudamos. Somos felices de ayudar a la gente. Me lo van a cobrar después, son como las No, gitanas que no. dicen que, ay, te leo la mano y después, no, 20 lucas por leerte la mano. No te voy a cobrar nada. No, Tranquila. no. No te voy a cobrar. Me van a... Hazme caso, te voy a ayudar. Mira, voy a memorizar tu nombre, yo soy vengativa, ¿eh? ¿Qué te quito? Ya, Por Calmación. favor, quiero acabar con el monstruo. por eso, ahí... ¿Dónde está? Dime. No, ¿Aquí adentro? está terrible lejos. A ver. Mira, vamos a hacer esto. Te ayudo a recuperar tus cosas y a mí me dejas matar al monstruo, ¿vale? ¿Viste? Sabía, yo viene con trampa, todo viene con trampa, igual que las gitanas. Pero tú vas a acabar con... Tú vas a recuperar tus cosas. Yo solo No, quiero pero matar al yo monstruo. quiero lo que da el monstruo, pues yo... El monstruo no da nada. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo sí sé jugar Minecraft, artefactos, si yo lo quiero. No, el monstruo no da nada. A mí, el mansplaining a otro lado, yo sé cómo funciona el Minecraft, yo soy el Minecraft. ¿En serio? Sí, yo creé Minecraft, de hecho. De verdad. Sí, eres programadora. sí. Wow, increíble. Yo programé, yo soy Notch. ¿En serio? Sí. Wow. Tranquila, no te preocupes, Notch. Te vengo aquí para cuidarte. Sí, calmación nomás. Evitaré que mueras. Tranquila. Oye, pregunta, ¿tienes un plan de mínimo cómo vas a entrar ahí? Sí, pero si está la entrada nomás. Anota su nombre, yo no sé qué intenciones tiene. Creo que me quiere robar. Uy. Bueno, saco captura, le saco foto. Sí, le saco sácale foto. Lo identifico, Después lo vamos a funar, depende de lo que haga, lo vamos a funar, así que cuidadito. Ok. Tranquila, no te quiero robar. Si te quisiera robar, ya te hubiera robado. ¿Qué me vaya a robar si estoy muerta? No tenía nada. Por eso. Ya, pero... igual está lejos. ¿En qué estamos llegando? No importa.
Tengo tiempo. Hay que ver cómo bajar por acá. Tengo cubetas de agua si quieres, bueno. Ya, por aquí podré... Como marcar el territorio un poco. ¿Por qué no saltas y ya? Porque... sí. No, no te mueres. Es que estaba analizando qué tan... Son 22 bloques, no te vas a morir. Ya, por acá. Por acá era... sí. Acá mismo, mira, aquí está. Hola. ¡Ah! Oye, carnal. Yo no. Dime, dime. Mamita, era la casa más chillona del mundo. Bueno, no importa. Después lo vamos a arreglar. Espero que estén mis cosas. Y mi artefacto, porque yo sé que esos monos dan artefacto. Me robó el fucking artefacto, yo estoy segura que me lo robó. De nuevo, siguiendo a la inversa. De nuevo estoy volviendo. Good girl on her worst behavior. ¿Todo por querer hacer karaoke? Ok, ya a ver. Necesitamos una canción. Una canción que nos motive para un posible asesinato. Esto me parece bastante asesinato. Bruja, bruja la sangre que corre por la calle. Bruja, bruja la sangre. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Incendio. Debí hacerme una cama ahí cerca. Soy imbécil yo también. Si a mí me gusta ser imbécil. Tiene eso. Eso. A mí me gusta ser imbécil, chiquillo, pero no importa. Eso. Toma, toma, toma. Incendio. Tú solo me caso. Que te robe el celular. Jaja. La niña se pinta. Tú dime la Santa María. Esperemos que siga ahí. Si se fue y me robó. Si se fue y me robó, chicos, yo... Más se va a poner a llover. En el día te digo. Está ahí, no se movió de ahí, no puedo creerlo. Ay, ay, dame eso ahí. Ay, ay, dame eso ahí. Ay, ay. Terremoto. Necesito comer porque... ¡Ajá!
días, pero no suben una polla. Ya, chica, ya, chica, ya. Entendimos que quieres llamar la atención, déjame. ¿Se está yendo? Está ahí. Encerrada en su cuarto, solo quiere llorar. Vámonos a bailar. Funciones que eso vienen. Dile, muévete. ¿Cómo estás, Yumen? Muévete. Así. Dile, muévete. Ay, muévete. Me muevo así. Muévelo así. Muévelo así. Que aprenda. O así. Mesa, ¿qué más? Mesa. No, era por acá. Sí, era por acá. No puedo creerlo. No te fuiste. Toma. No te fuiste. Voy a recordar por siempre esta no traición.